Você vai aprender comigo hoje como escolher um bom vinho, desde a hora que você está no supermercado comprando e escolhendo, até a hora que você vai degustar então esse vinho na sua casa. O Adilson está aqui comigo, ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que você pode escolher. Antes, Adilson, então da gente chegar na degustação, eu vou chegar no supermercado, eu estou no supermercado ali escolhendo e vejo que tem vinhos com valores diferentes. Vinhos de R$15, vinhos de R$150, R$200. Qual a diferença do vinho? Por que eles têm esses valores diferentes? Dois princípios básicos hoje, tá? Que a gente fala muito no mundo dos vinhos são os vinhos denominados vinhos de castas, que são vinhos mais baratos, né? As cantinas, eles trabalham esses vinhos para que ele tenha a especificidade da própria uva. Então, são vinhos que ele tem uma carga de estrutura menor também. Então, ele vai ser mais barato. Agora, o que a gente chama de vinhos de terroir são vinhos mais estruturados, que geralmente vêm de um local de origem muito específico, ou até aqui mesmo, né, no Novo Mundo, como a gente chama, Chile, Argentina, até o próprio Brasil, você já começa a fazer algumas especificidades de localização de onde um vinhedo é plantado, para que aquele vinho automaticamente possa ser feito dele. Então, essa condição dá muitas vezes de um vinho ter um valor, olha, esse custa 20, aquele custa 50. Por quê? Porque aquele de 15, ele foi preparado, ele tem uma estrutura, não se diz que é um vinho ruim, mas ele tem menos estrutura do que um vinho de terroir, que foi um vinho mais elaborado, que veio de uma localidade mais específica e acaba tendo essas diferenças automaticamente no preço também. Vamos degustar e você vai explicar para a gente rapidinho como é que a gente faz essa degustação. É claro que isso se leva tempo, não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, mas é só para a gente mostrar para o pessoal de casa. Sempre coloca uma quantidade não tão grande de vinho na taça para a gente buscar primeiro o serviço de análise, né, que você faz a garrafa. Então, a primeira condição, a gente fala de 5 sentidos no vinho, tá certo? Acho que o primeiro é sempre do som de abrir a garrafa, é um som único, diferente, que a gente acaba até muitas vezes gostando, diferente do espumante, que a gente não pode fazer dessa maneira, mas o vinho tinto, até aquele som de você tirar a rolha é interessante. Depois, o outro sentido é do tato, de você conseguir segurar a taça de uma maneira adequada. A taça tem essa haste aqui porque você precisa segurar nela, né? Segurar por aqui, há-se uma condição também muito de se falar que você esquenta o vinho, mas é muito pouco tempo para que você faça isso. A condição realmente de você não pegar por aqui é pelo serviço do vinho mesmo, pela elegância, porque você tem essa haste para que você faça o serviço, tá? Então, a primeira condição, a gente sempre faz esse trabalho da aeração. Por quê? Porque esse vinho ele ficou preso durante um bom tempo na garrafa, então ele precisa com que essas moléculas que ele tem aqui, né, principalmente das cores, dos aromas, elas se choquem. E nesse se chocar, ela batendo uma nas outras, ela consegue liberar uma. Mas a primeira condição é a gente olhar, ver se não tem nenhum tipo de defeito visual no vinho, como ele estar velado, como ele estar turvo, né? Fez esse serviço, que a gente pode também utilizar um guardanapo ou um papel branco para a gente colocar ele aqui, ó. A gente tem uma condição real de saber se ele tem esse tipo de turvação ou não, né? Faz esse tipo de movimento, então, para buscar os aromas, leva esse vinho ao nariz, para buscar também se ele não tem nenhum tipo de defeito aromático, né? E depois, o melhor, os aromas do vinho. E o terceiro passo que é a degustação, tá? Sempre põe na boca, faz esse vinho trabalhar durante um tempinho na boca, faz o trabalho que a gente fala de retrogosto, né? Você inspira primeiro com o vinho na boca, solta e depois você engole. Uma lição básica, na verdade, foi uma aula rápida para você aprender como degustar um vinho. E você sabe também, o Dia do Vinho ganhou quase que uma semana. Você pode acompanhar todas as atividades que vão acontecer no site Rotas Turísticas aqui de Jundiaí.